pessoal! Eu sou Helenita Malta, professora de História na Universidade Federal de Rondonópolis, Mato Grosso, e neste vídeo trazemos mais uma entrevista na playlist Minha História Ambiental do nosso canal Lutz Global. Nessa playlist estamos entrevistando historiadoras e historiadores ambientais que se destacam no campo. Eles vão falar sobre a sua história ambiental, sobre suas trajetórias acadêmicas, suas obras. A gente quer conhecer mais a biografia das e dos pesquisadores. O nosso objetivo é inspirar estudantes e pessoas mais jovens em geral a se interessarem por história ambiental. Para acompanhar essa nova playlist e os nossos outros vídeos, deixamos o convite para você se inscrever no nosso canal. Assim você nos fortalece para continuarmos esse trabalho de divulgação do conhecimento em história ambiental. Esse vídeo ele está sendo gravado, né, não é uma live, mas você pode deixar o seu comentário com observações e perguntas e também deixar a sua curtida para incentivar o nosso trabalho. Então, estou aqui com a equipe do Lutz Global para moderar o debate, a Sara Rocha Fritz, graduada em História pela UFSC, e com o Denis Henrique Fiuza, doutorando em História pela UFSC. E é com muita satisfação, muita alegria, que recebemos o nosso convidado, hoje, então, o professor José Augusto Pádua. Pádua é professor associado do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua também na pós-graduação em História, na UFRJ, e coordena o Laboratório de História e Natureza, junto com a professora Lise Cedrez. Pádua é o principal historiador ambiental brasileiro, referência obrigatória em qualquer estudo na área. Entre seus temas de estudo, destaco a história das florestas e agroecossistemas, história do território brasileiro, história da ciência, história das ideias sobre a natureza, história das políticas ambientais e políticas de desenvolvimento sustentável. Entre sua vasta obra acadêmica, destacamos o livro Um Sopro de Destruição, Pensamento Político e Crítica Ambiental no Brasil Escravista, publicado em 2004 pela editora Jorge Zahar, que é fruto da sua tese de doutorado, a organização do dossiê Rios e Sociedades, na Revista Brasileira de História em 2019, o livro O que é Ecologia, junto com Antônio Lago, de 1984, e Pádua também organizou, junto com Cláudia Leal e John Soluri, a coletânea A Living Past, em 2018, traduzido para o espanhol como Um Passado Vivo dos Siglos da História Ambiental Latino-Americana, publicado em 2019, entre muitas outras obras. Vamos deixar na descrição do vídeo, então, o link para o currículo do professor, para quem se interessar e saber mais sobre suas pesquisas, e também links para alguns textos e artigos que vamos citar ao longo do vídeo. Bem-vindo, Pádua, é com muita alegria que te recebemos no Lutz Global. É um prazer participar, eu tenho muita admiração pelo projeto do Lutz Global, e tenho acompanhado essa série, né, Minha História Ambiental, e achado muito interessante, muito interessante também do ponto de vista de conhecer as pessoas que estão por trás dos livros, né, e dos artigos. Eu acho que isso também faz parte do conhecimento histórico, nós conhecemos as pessoas enfim, é uma alegria estar aqui, contem comigo. Que ótimo, nós ficamos super honrados aí com o seu aceite, né? Bom, para começar as perguntas, então, observando assim a sua trajetória, o seu mestrado e o seu doutorado foram em ciência política, mas com temas diferentes. No mestrado, orientado pelo José Murilo de Carvalho, você estudou, né, o que você chamou de relações difíceis entre a política e o mercado, né, defendeu a sua dissertação em 1985. Já no doutorado, com Ricardo Benzaquem, você realizou um estudo sobre a tradição da ecologia política brasileira, né, defendeu em 89, que depois, né, você, né, publicou como livro Um Sopro de Destruição, que já é um clássico da história ambiental. Então, a partir disso, queria te perguntar, você poderia falar sobre como a história ambiental entrou na sua vida, na sua trajetória acadêmica,
E será que a gente pode dizer que você é o primeiro historiador ambiental brasileiro ou um dos primeiros? Um dos primeiros, talvez, né? O primeiro não é muito fácil, inclusive pelas razões que eu vou mencionar aqui. A minha trajetória é uma trajetória um pouco heterodoxa, não é uma trajetória típica de um pesquisador acadêmico, porque, na verdade, eu comecei a estudar esses assuntos ainda estudante, ainda adolescente, antes de pensar que tipo de carreira eu seguiria, né? E isso está muito ligado também ao momento em que eu comecei a me entender como ser humano na adolescência, muito marcado pelo que estava acontecendo na década de 1970, meados da década de 1970. E eu comecei a me interessar por temas ambientais muito influenciado pela contracultura da época, por toda essa busca que acontecia, ainda um pouco no rastro do hipismo, não é? E a busca por alternativas, uma certa crítica quase que intuitiva ou instintiva do caminho que estavam seguindo, né? O grande modelo urbano-industrial daquele período, que agora eu vejo, nós estamos vivendo a grande aceleração no planeta, né? Que a gente discute na discussão sobre o antropoceno. E aí eu comecei a ler e a me interessar pelos autores que pudessem esclarecer esses dilemas, assim, o caminho que a humanidade estava seguindo, que outras alternativas eram possíveis. Então, além dos autores clássicos que se lia na época, como Marx e outros autores, né, eu comecei a ler essa literatura ecologista. E eu fui muito influenciado aí, e é sugestivo estar participando aqui desse canal pelo José Lutzenberger, né? Eu conheci o José Lutzenberger aí por volta de 1975, 76, e ele foi muito importante para nós, não só eu, mas um grupo de pessoas que estavam interessados no tema e começando a criar organizações também, né? Participar de organizações, porque ele nos introduziu nesses autores que ele conhecia e nós não conhecíamos, né? André Gorz, Ivan Illich, e também eu estava muito influenciado pelo pensamento oriental, por Gandhi, alguns aspectos da literatura anarquista, não é? Com Kropotkin, né? Toda aquela visão comunitária e, claro, a gente associava isso com uma visão democrática, de autogestão, de construção de alternativas, ao grande modelo urbano-industrial. Então, quando eu cheguei na universidade, um pouco mais tarde, eu já tinha alguma experiência com esse debate. E quando eu fui buscar na universidade uma fundamentação mais sólida para aquelas intuições, para aquelas percepções que eu já tinha. E não foi de imediato que eu encontrei a história. Eu segui primeiro a economia durante algum período, porque justamente por influência do Lutz, eu conheci o economista Herman Daly, né, leituras do Herman Daly, que é um economista interessante, um dos pais da economia ecológica, e ele morou no Brasil e era amigo do Lutz e falava português muito bem. E tentei um pouco seguir por ali, mas achei muito difícil, porque o curso de economia era muito abstrato, não se conectava com a realidade social, e menos ainda com a realidade ambiental, territorial, né? Era matemática, uma visão muito descolada do que eu estava buscando, né? Que era vida vivida, assim, sentir a sociedade acontecendo. Eu experimentei também a sociologia, passei um ano estudando sociologia, que foi interessante, mas ali naquele momento eu achei que a sociologia estava muito dogmática, numa linha diferente, numa linha do marxismo, né? E era um período que se lia muito Althusser, e era um tipo de marxismo muito rígido, frio, esquemático, né? Depois eu tive a oportunidade de ler melhor o próprio Marx,
e principalmente os historiadores marxistas ingleses, como Thompson, né, que aliás, também tinha muito interesse nas questões ambientais e estava buscando alternativas, mas, através desses historiadores, eu pude adquirir uma outra percepção da obra do Marx, apesar de eu nunca ter sido marxista. Né? Aliás, não gosto de ismos, né? Da gente ter essas escolas de pensamento. Então, depois de tentar a economia e a sociologia, eu fui para o curso de História e me encontrei na História. Me encontrei realmente na História. Foi uma revelação para mim, porque ali eu encontrei o que eu estava buscando mais, que era a vida vivida, né? O sangue quente da história, como o Lucien Febvre falava, né? Assim, acompanhar a sociedade acontecendo. E lendo, né, os autores clássicos da historiografia, e também já interessado nos temas ambientais, mas não só nos temas ambientais, né? Eu estava interessado em uma série de coisas relacionadas com a busca de alternativas. Mas eu sentia que os temas ambientais, eles nos levavam para a raiz dos problemas, né? Porque a relação com o mundo, né, é o ponto de partida de qualquer tipo de reflexão sobre a vida e sobre a vida social. Hoje eu percebo isso com mais clareza teórica. E então, lendo os historiadores brasileiros, é que eu comecei a me abrir para história ambiental sem saber que a história ambiental existia, né? Então, eu acho isso importante mencionar, porque às vezes a gente pensa que a história ambiental chega de fora para dentro. Num certo sentido, sim, mas no outro, não, porque eu comecei a sentir que era possível uma leitura ambiental da história lendo Sérgio Buarque de Holanda, lendo Caio Prado Júnior, não é? Esses autores, Gilberto Freire, né? Eles tinham uma sensibilidade para o mundo biofísico e muito grande. E depois eu tive até uma sorte pessoal de quando eu estava acabando a universidade, no curso de História eu acabei ali por 82, 83, e logo depois comecei a dar aula, né, na PUC, na Universidade Católica do Rio de Janeiro, que era um departamento de História excelente. Inclusive, do período da ditadura, muitos ótimos professores foram para lá, né, foram um pouco assim, acolhidos pela Universidade Católica, e era um curso muito bom. Mas aí, nesse momento ali, 82, 83, eu conheci pessoalmente o Warren Dean, né? Porque ele estava vindo muito ao Brasil, ele pesquisava o Brasil, estava pesquisando para estudar, para escrever o livro sobre a história da Mata Atlântica, e quando nós nos conhecemos, através de amigos comuns, aí eu descobri que era um mundo pré-internet, né? As coisas não eram tão fáceis de você ficar... Mas eu descobri que existia uma corrente se formando chamada História Ambiental nos Estados Unidos, que tinham historiadores com a mesma inquietação que eu tinha, porque logo que eu me formei, eu comecei a dar aulas e comecei a usar questões ambientais nas minhas aulas, né? E eu me lembro que, por exemplo, eu dava aulas sobre a Revolução Industrial e usava, por exemplo, materiais do Engels, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que falava da poluição, né, daquela contaminação impressionante, também questões sobre energia, sobre a importância do uso dos combustíveis fósseis, né? Então, sem conhecer a história ambiental propriamente, eu já estava trabalhando com isso, né, como um professor jovem, recém-formado. Aí, quando eu conheci o Warren, foi maravilhoso, porque aí ele me introduziu a essa literatura que estava sendo produzida nos Estados Unidos, e aí juntaram-se todos os pedaços dos meus interesses convergindo na direção da história ambiental. Agora, dizer que até a sua pergunta, dizer que é o primeiro, eu não posso dizer, não só porque existem esses historiadores brasileiros clássicos, né, que eu acho que não usavam o termo, mas já faziam história ambiental em algumas partes da sua obra. Mas naquele momento, por exemplo, outros intelectuais jovens, outros historiadores
e cientistas sociais jovens que eu conhecia estavam na mesma busca, e o Warren foi importante para todos nós, né? Então, José Augusto Drummond, Arthur Sofiati, tinha várias pessoas ali que estavam buscando mais ou menos na mesma época, né? Então, nós começamos juntos, digamos, a aprender história ambiental e a produzir um início de história ambiental no Brasil. Isso sim, porque, assim, formalmente, né? Usando formalmente o termo história ambiental. Bom, a gente só vai mudar aqui a ordem que a gente tinha planejado das perguntas, porque você, né, já mencionou a influência que o Lutz, né, o José Lutzenberger, teve na sua trajetória. E aí, então, uma pergunta que eu tinha pensado, né, se você poderia falar um pouco das suas memórias, né, sobre o Lutz, se tem alguma história curiosa, ou enfim, qualquer coisa que você queira compartilhar aqui de algum encontro pessoal entre você e o Lutz. Eu tenho algumas histórias que eu não... mas, de uma maneira geral, o Lutz foi muito importante naquele momento, muito importante. Primeiro, ele era muito inteligente, né? Ele tinha um conhecimento espantoso assim, das ciências naturais, né? Das várias ciências da Terra, para não falar da agronomia, biologia, geologia, né? Uma vez ele me disse que ele pensava o mundo geologicamente, e realmente ele olhava a paisagem, ele estava pensando nas eras e nas épocas, né, da história do planeta o tempo todo, quando ele estava olhando a paisagem. Depois ele conhecia muito bem essa literatura nova de crítica ecologista, que nós não conhecíamos, né? Nós estávamos começando a conhecer um pouco, né? E ele, como ele era muito cosmopolita, tinha andado pelo mundo todo, ele conhecia essa literatura. E ele era muito radical. Isso, principalmente naquele momento, na década de 70, ele queria ir lá na raiz dos problemas. E isso, para nós, era muito sedutor, né? Porque nós estávamos vivendo um momento assim, muito vibrante, muito inesquecível, né? A ditadura militar, na sua fase final, né? Nos seus anos finais, uma vibração muito grande na sociedade, se organizando em comunidades de base, associações de moradores, associações de todo tipo, grupos ecologistas, ambientalistas, conservacionistas que estavam surgindo, né? E também toda aquela crítica que naquele momento era muito forte, né? A visão marxista, ou a visão de crítica do capitalismo, e no caso do Brasil não era especialmente fácil a gente fazer esse tipo de crítica, porque a grande aceleração no Brasil foi muito desequilibrada, né? Então, aquele milagre econômico aumentou muito as comunidades vivendo em situação precária, aumentou muito o tamanho da população urbana, o aumento do desflorestamento, a abertura da Amazônia para o desflorestamento, contaminação e injustiça ambiental para todos os lados, né? Eu me lembro que os primeiros grupos que eu comecei a participar, a gente buscava o diálogo assim, com pescadores que estavam sendo agredidos, né, por aquele crescimento da pesca, das empresas de pesca industrial, capitalista, produtores rurais também, porque uma das coisas que a gente criou na época foi a Coratura, que era uma cooperativa de alimentos sem agrotóxicos, né? Então a gente dialogava com os camponeses, com os pequenos agricultores, e via como eles eram explorados, né? E aí então havia uma vontade de radicalismo, e o Lutz vinha com uma visão muito radical, e que era estranha, porque ela não era marxista, né? Ele dizia para a gente que ele se sentia anarquista, né? E uma crítica da civilização, né? Uma crítica da civilização industrial, e não só do capitalismo. E ele, então, vinha muito ao Rio e vinha a São Paulo, a gente se encontrava, e eu também encontrei ele em Porto Alegre. Eu fui uma vez ao Rio Grande do Sul e fiquei praticamente o dia inteiro com ele ali, né? Naquela casa que ele morava. E tinha uma outra coisa que a gente percebia, que eu posso mencionar: ele era um homem muito nervoso, muito ansioso, ele estava quase à beira de um ataque de nervos, num certo sentido, né?
E eu me lembro que aquilo me incomodava um pouco, mas depois eu comecei a pensar, e até conversava com outras pessoas, que ele estava o tempo todo com os números da destruição na cabeça, né? Ele tinha um senso de urgência muito grande, ele via o que estava acontecendo com o planeta, né? Então, ele não tinha como ele ficar muito calmo diante dessa situação. Além de que a personalidade dele era uma personalidade assim sanguínea, né? Um sujeito, né, forte, radical, emotivo, né? E depois eu acho que quando ele começou a encontrar alternativas, ele começou a praticar alternativas, a ver, a começar a praticar na agricultura e criação de base ecológica, né? Teve aquela estância Gaia, né? E uma série de coisas. Eu acho que ele aí começou a ficar um pouco mais calmo, porque ele começou a participar de alternativas positivas para o que estava acontecendo, né? Mas naquele momento do Brasil super desequilibrado e destrutivo da grande aceleração, ele era muito muito ansioso com aquilo. E eu me lembro que até eu pensava assim, nós é que estamos errados em sermos calmos, né? Diante daquela situação, a pessoa tinha que estar realmente nervosa com o que estava acontecendo, né? Agora, isso é só um detalhe assim mais no sentido pessoal, né? No trato pessoal. Agora, na questão do conhecimento e do que ele ensinava, era extraordinário. Foi uma verdadeira revolução na nossa cabeça. Sara? Então, na verdade, assim, acho que o professor já respondeu muito bem. Uma pergunta que eu queria fazer, porque o professor foi justamente o primeiro autor que eu li de história ambiental, assim, lá quando eu participava do PET, o professor João Klug trouxe Um Sopro de Destruição, então foi quando eu descobri história ambiental mais, assim, profundamente. E eu queria saber, eu ia perguntar sobre os autores e livros que te influenciaram. E eu acho muito interessante isso de falar que vem de dentro, assim, de a gente já ter nos clássicos esse indicativo, assim. Então, eu acho que, de certa forma, já foi respondido, mas se o professor tiver alguns livros, outros autores que acredita, assim... Porque eu acho que os jovens pesquisadores como eu, que veem esses vídeos, eles gostam bastante de ter essas referências, assim, né, que também te influenciaram. Até isso é bom porque retoma um pouco a pergunta sobre o mestrado, o doutorado em ciência política, né? Porque, na verdade, eu fiz o curso de História e terminei a graduação em História e fui para a ciência política. E outros colegas, né, que fizeram o mesmo trajeto, vários historiadores foram fazer o curso de ciência política, primeiro porque era um excelente curso de ciência política, né? O IUPERJ, naquele momento, ele estava recebendo professores brilhantes e professores que estavam chegando dos seus doutorados fora, né, tinha uma excelente biblioteca e ali era um centro de alta qualidade, assim, de excelência mesmo, né? E se discutiam uma série de questões. Essas fronteiras entre história, ciência política, sociologia, antropologia, né, nunca me impressionaram muito, né? Eu sempre fiz essas leituras transversais, porque eu sou muito a favor da ideia do livre pensamento, né? Sem doutrinas, sem dogmas, sem escolas e sem disciplinas também. É claro que a gente acaba lendo mais na área onde a gente está academicamente, mas para mim não era um problema fazer um doutorado, um mestrado em ciência política, né? Era uma continuidade do que eu estava estudando na história, continuava estudando história, e também nós fomos para lá, para o IUPERJ, porque estava lá o José Murilo de Carvalho, então vários historiadores foram buscar um historiador, porque na verdade ele era também cientista político, historiador, e então lá se estudava bastante história, né? Somente com ele, que era meu orientador. E depois chegaram outros historiadores, como Ricardo Benzaquem, lá no curso de Ciência Política. No início, eu estava interessado nessa questão da crítica da civilização urbano-industrial, e aí comecei a estudar essa questão do mercado e da política, dos problemas relacionados com essa temática.
Mas depois eu senti que o que eu queria mesmo era trabalhar com os temas ambientais, né? E mais especificamente, mais diretamente, né? E então, no doutorado, eu comecei aí a trabalhar muito com a literatura política sobre partidos verdes, sobre ecologismo, uma série de autores que estavam, além dos autores clássicos, né, de ciência política, mas que estavam discutindo numa perspectiva política essa problemática. E também, uma das coisas que a gente estudava bastante lá era a história do pensamento social, do pensamento político. Então, nesse movimento de estudar a história do pensamento político, eu estava buscando por onde encontrar um caminho de pesquisa dentro daquele universo bastante amplo. E aí, lendo a história do pensamento político e lendo aí o José Bonifácio, as obras do José Bonifácio, foi o meu despertar, né? Porque lendo a representação sobre escravatura, aí a gente leva um susto, né? Vendo aquelas coisas que ele fala, não só o que ele fala em 1823, né? Sobre desflorestamento, mas sobre o Brasil se transformar em deserto, né? Em 1823, em menos de 2 séculos se transformará nos desertos da Líbia. Mas esse tom apocalíptico, né? Essa preocupação. E aí eu senti que por ali eu poderia fazer um estudo, uma tese. E fazendo aquele trabalho de detetive que a pesquisa histórica te leva, né, a entrar numa zona cinzenta que você não sabe bem o que você vai encontrar. E você sair encontrando documentos é uma coisa fascinante, né? Isso assim, o fascínio da pesquisa histórica, um deles é esse, né? Eu comecei a buscar nas fontes, tentando ver as referências do próprio Bonifácio, né? Quem ele falava de Linneu, da economia da natureza, Academia das Ciências de Lisboa. Aí fui buscar o que tinha na Academia das Ciências de Lisboa, né? Aí a gente encontra o Domênico Vandelli, que era o mestre dele nessas questões. Aí a gente vai percebendo outros autores letrados nascidos no Brasil que estavam com preocupações semelhantes. Aí, construindo esse pré-Bonifácio, aí a gente continuou esse trabalho na Biblioteca Nacional, no Instituto de História e Geográfico Brasileiro, no Arquivo Nacional, a gente vai buscando. E é um trabalho de detetive mesmo, porque um indício te leva a outro, né? Um autor te leva a outro, um texto, às vezes menciona um texto, não sei aonde, que você vai encontrar aquilo que você está buscando. E no início desse trabalho de elaborar essa tese, eu tive a oportunidade de passar pela Inglaterra, e aí eu eu já tinha conhecido, mas eu fui buscar esse diálogo, um autor que morava em Cambridge, chamado Richard Grove, né, que ele não é muito conhecido no Brasil. O grande livro dele chamado Green Imperialism, né, Imperialismo Verde, não foi traduzido, mas ele é realmente uma pessoa que abriu caminhos, porque ele fez uma coisa semelhante, só que ele buscou os arquivos de língua inglesa e francesa, né? Então ele foi no Caribe, na Índia, na África. Ele tinha muita experiência com países, né, de diferentes lugares do mundo. E aí ele foi fuçando os arquivos e foi encontrando materiais incríveis. Então, ali foi importante para mim ter esse referencial, porque eu vi que o que estava acontecendo no Brasil não era único, não era singular. Estava acontecendo mais ou menos na mesma época em outros lugares. Só que é interessante que quando eu procurei ele é uma pessoa muito aberta, me recebeu, morei 3 dias na casa dele lá, ele nem me conhecia, né? E ele disse assim, quando eu falei, olha, eu estou estudando isso aqui no Brasil, ele falou, eu sabia que tinha no Brasil, mas eu não falo português, então não tinha como... Então ele ficou interessadíssimo, porque as referências eram as mesmas, né? Linneu, Humboldt. E aí a gente caminha para uma coisa interessante, que é como o mundo colonial, né? O mundo das plantations no Caribe, no Brasil, e da exploração colonial em diferentes lugares,
ele foi um lugar, um locus de surgimento dessa preocupação ambiental, né? O Grove, inclusive, ele destacava as ilhas tropicais, porque ele disse que na ilha era mais fácil você ver as consequências do desflorestamento, né? A coisa aparecia ali mais a flor da pele. Então, é um trabalho muito interessante esse, né, que você perguntou. A pessoa, depois que a gente faz o livro, e outros livros e outros artigos, a pessoa lê o livro, o artigo, mas não conhece a história que está, né, por trás daquilo, toda a experiência pessoal de construir aquele trabalho. Por isso que eu acho interessante esse tipo de diálogo que vocês estão propondo aqui. Agora, é uma trajetória, assim, que eu digo a minha trajetória muito heterodoxa, porque teve um episódio aí no meio, né, entre eu concluí os meus créditos do doutorado em 1989, e aí eu tinha que fazer a tese. Mas, naquele momento, a discussão ambiental estava explodindo. Vinha acontecer a Eco 92, no Rio de Janeiro, né? Todas as organizações internacionais ambientalistas estavam vindo para se instalar no Brasil. Chico Mendes tinha sido assassinado em 88, assim, a floresta em chamas, né? E a Amazônia se tornando um dos ícones, né, dessa onda ambiental. Eu lembro que em 1989, a Time, a revista Time coloca o homem do ano, né? Ela colocou o planeta do ano, né? Colocou o planeta como sendo a pessoa do ano, né? Então foi uma onda de preocupação ambiental. Aí, naquele momento ali, eu fui convidado pela Greenpeace para dirigir a área de florestas da Greenpeace da América Latina. E eu senti que era uma oportunidade ali irrecusável, a oportunidade de fazer alguma coisa bem prática. Então, deixei o doutorado. Agora que eu sou orientador, né, eu não recomendo isso, né? Porque também os prazos hoje em dia são muito mais rígidos do que naquela época. Naquela época as pessoas demoravam mais a fazer suas... E às vezes faziam dissertações de mestrado que eram verdadeiras teses de doutorado, né? Mas isso que eu estou falando, toda essa experiência de elaborar a tese, eu continuei levantando material, mas aconteceu principalmente quando eu saí dessa experiência na Greenpeace, né, que eu fiquei lá de 90 a 96, né, 90 a 96. Então, em 96 eu pedi demissão e aí fui trabalhar na elaboração da minha tese de doutorado, né? Eu estava querendo voltar para a academia. Então, ainda teve esse passo aí bastante heterodoxo, né? Eu tinha até um certo receio se depois, quando eu voltasse para a academia, se as pessoas iam não me aceitar mais, dizer que eu estava muito envolvido, né, nas coisas concretas, né, do ambientalismo. Mas foi bem tranquilo. Na verdade, eu acho isso mostra uma flexibilidade, né? Quando eu fiz o concurso para a UFRJ, até essa passagem foi vista como uma coisa positiva, uma coisa interessante. E só para concluir essa parte, eu teria muito que falar sobre a experiência na Greenpeace, né? Agora, uma coisa que uma pessoa, quando é historiador e cientista social, nunca deixa de estudar, nunca deixa de buscar, né? Porque a gente não faz isso por burocracia. A gente fala assim, a gente na adolescência começa a descobrir o mundo, começa a se interessar por algumas coisas e começa a buscar, e de repente, se você segue a carreira acadêmica, você passa a viver profissionalmente daquilo que te apaixona, né? Então, isso é uma coisa muito boa, né? A gente passar a viver, de estudar aquilo que já se interessava antes. Muito difícil uma pessoa chegar num curso de história sem ter um interesse pela história antes, né? Mas no caso da Greenpeace, então, em 1990, a Greenpeace já era muito conectada, né? A internet da Greenpeace funcionava a todo vapor e toda aquela troca internacional de ideias e de propostas. E também, através da Greenpeace, eu fui muito para o mundo, né? Porque a sede era na Holanda, mas eu acabei trabalhando em vários países. Um pouco uma experiência que o Lutz teve antes, né? Quando ele era, só que maior, né? A experiência dele na África, em vários países, né? Mas essa experiência internacional.
Aí foi muito rico, porque a gente trabalhava, claro, nas coisas da Greenpeace, mas eu estava sempre buscando estudar e conhecer, vendo aquilo como uma oportunidade de aprender. E como eu trabalhava com a área de florestas, então eu conheci muita floresta, muito o chão da floresta, né? Muitos conflitos florestais, dialogando com as comunidades de povos da floresta e comunidades indígenas. Foi uma coisa de uma riqueza muito grande como formação de conhecimento, sabe? Essa ideia de que só na academia a gente desenvolve o conhecimento é uma ideia fechada, eu acho. Fora você tem espaços, e lá tinham pessoas assim muito brilhantes. E eu posso dizer que tem pessoas que têm uma visão, principalmente hoje com esse antiambientalismo, né, que a Greenpeace é uma coisa de imposição, de fora para dentro, e não era assim, era um diálogo internacional, né? Quer dizer, os companheiros de outros países opinavam sobre o que a gente estava fazendo aqui no Brasil, mas a gente opinava sobre o que eles estavam fazendo no Canadá, na Rússia, em toda parte, né? Porque não era focado só no problema do Brasil, obviamente, né? Estava atuando em vários países do mundo. Então, essa abertura cosmopolita foi muito rica. E eventualmente, tinha algumas pessoas envolvidas ou trabalhando para a Greenpeace que também tinham uma formação acadêmica, né? Aí a gente tinha um diálogo muito rico. Eu queria dizer que é uma honra estar aqui entrevistando você e que eu ficaria muito triste se a minha internet não colaborasse hoje. Já tentei aqui de várias formas, acho que agora vai. A minha pergunta você acabou de responder muito bem, que era em relação a você conseguir conciliar bem, né, a pesquisa, o ensino de história com essa militância ambiental no Greenpeace, também na Conatura, né, que é aquela organização, aquela cooperativa de alimentos orgânicos. Então, eu vou pular para a próxima pergunta que eu elaborei aqui, que é relacionada à questão do antropoceno, que é uma das questões que você tem participado atualmente, debatido bastante, né? Que é essa nova era geológica inaugurada ali a partir da Revolução Industrial e onde o ser humano passou a se tornar um perigo real, né, para o planeta. Embora o Brasil tenha tido uma industrialização tardia, será que a exploração colonial, a escravidão, ela foi determinante também para o antropoceno? E uma segunda pergunta, como que o Brasil tem contribuído a partir da grande aceleração com o antropoceno, com essa era do antropoceno? Certo. Eu quero comentar um pouquinho a pergunta que você deixou de fazer, porque eu acho que essa conciliação é possível. Também teve momentos, por exemplo, momentos que eu fui ativista de várias organizações, da Conatura, do Comitê de Defesa da Amazônia, né, que aí foi em 1978, e ali nos anos 80 também a oportunidade de conhecer o Chico Mendes foi uma coisa muito preciosa para mim, né? Eu conheci aquele movimento, conheci ele, a gente tinha um trabalho, né, de apoiar aquele movimento que estava acontecendo lá na Amazônia, né, e o Conselho Nacional dos Seringueiros. E depois, quando eu fui para a Greenpeace, aí eu saí da academia. Aí foi difícil conciliar, inclusive em termos de tempo e de energia. Era um trabalho muito exaustivo, né? Agora, depois disso, quando eu vim para a vida acadêmica e passei a viver mais assim a vida acadêmica, eu continuo colaborando com coisas que eu acredito, com coisas que... E eu acho que isso aí não é um problema. Quer dizer, a gente... nós somos seres humanos, somos, né, cidadãos antes de sermos profissionais ou pesquisadores, né? Essa coisa da cidadania é muito importante. Agora, quando a gente faz pesquisa, é necessário ter certos cuidados para não misturar as coisas, sabe? Isso eu queria falar. Porque quando, por exemplo, na pesquisa a gente encontra coisas que não são agradáveis para o ativismo, você não pode falsear o que você está encontrando para agradar o ativismo, né? Isso eu acho que é uma coisa muito importante. E é um problema que os historiadores vivem o tempo todo, né? Eu me lembro que lá na Amazônia, um grande pesquisador chamado Chris Uhl, que era um norte-americano, ele estava fazendo experimentos de pecuária na Amazônia.
Então, ele estava mostrando que era possível conviver com a floresta, a pecuária podia conviver com a floresta. E aí ele começou a divulgar esses resultados. Aí foi publicada a manchete no jornal, no Pará, assim, cientistas americanos que não tem problema nenhum com a pecuária na Amazônia, entende? Ou seja, o que a gente vai falar pode ser usado, né, politicamente, socialmente, e aí a gente tem que tomar cuidado. Mas o direito das populações indígenas, o valor das populações indígenas na sua diversidade, não depende da gente criar uma história cor-de-rosa, né? Acho esse ponto muito importante. Então, o fato, por exemplo, de que muitas sociedades na África vendiam escravos, né? Vendiam escravos, não invalida a questão do racismo e da discriminação contra as populações afro-brasileiras hoje, que é uma luta social muito importante. Então, não precisa se construir uma história cor-de-rosa ou idealizada para defender causas justas. O que eu quero dizer é que a gente sempre tem que buscar a história mais rigorosa e correta possível. E fazendo isso, a gente auxilia e não prejudica as diferentes causas políticas que possam existir, né? Você acabou não fazendo a pergunta, mas eu insisti porque eu acho esse ponto relevante, né? Nem sempre o que os historiadores ambientais descobrem e falam agradam aos ambientalistas, mas os ambientalistas têm que aprender que a história rigorosa ela acaba sendo um instrumento. E aí a gente também valorizar cada sociedade no seu contexto. Então, em relação aos grupos indígenas, tem uma coisa que o Eduardo Viveiro de Castro fala que eu acho muito interessante. Assim, apesar de toda a diversidade, uma coisa em comum a gente pode falar, são sociedades que não queriam ser maiores do que o mundo onde elas vivem, né? Eu acho isso uma coisa muito profunda. Sociedades que não pretendiam ser maiores do que o mundo onde elas vivem. E é claro que ele está falando de uma sociedade no antropoceno, né? Sociedades que têm essa desmesura de quererem ser maiores do que o mundo onde elas vivem, né? O estudo sobre o antropoceno, eu acho que ele está revolucionando a nossa discussão, o debate ambiental global. E inclusive, ele está trazendo mais historiadores para o debate ambiental global. Eu reparo que historiadores que não estavam tão preocupados como historiadores de discutir a questão, mesmo que como pessoas, eles podiam estar interessados, mas agora estão participando, porque o antropoceno, ele, como a ideia de um momento histórico, de uma época geológica, ele traz muito essa visão da história, da cronologia, né, dos momentos da história. E uma coisa, por exemplo, que eu acho chave, para mim o mais importante do debate sobre o antropoceno é a grande aceleração que acontece a partir do final da Segunda Guerra Mundial, que você mencionou, né? Porque hoje a gente pode perceber que ali começa um aumento muito, muito grande do consumo de energia, do tamanho das cidades, do tamanho da população. A população pula de 2,5 bilhões para mais de 7 bilhões de pessoas, né, em 50 anos, né? O número de automóveis, eu acho isso um dado importantíssimo. Em 1950, nós tínhamos uns 40 milhões de automóveis no mundo, e hoje são próximo de 1 bilhão. Se a gente percebe o impacto que o automóvel tem né, moldando a paisagem e o ambiente, e poluindo, e também emitindo, né, gases de efeito estufa, a gente vê que mudança impressionante aconteceu no período da vida de uma pessoa. Então, hoje eu vejo, por exemplo, que o ambientalismo, né, que eu até tive a oportunidade de participar disso, né, um pouco ali na década de 70, da criação disso aqui no Brasil, de grupos ambientalistas. O ambientalismo, o aparecimento de conflitos ambientais e grupos ambientais no mundo todo é uma sinalização, é um indicador de alguma coisa maior que estava acontecendo. Isso, para mim, hoje, essa percepção é importante. A coisa maior que estava acontecendo era uma mudança na escala da presença humana no planeta. É uma mudança
quantitativa e qualitativa da relação dos seres humanos com o planeta, da humanidade com o planeta. Então, quando chega ali, década de 60, 70, essa explosão de conflitos ambientais, era a grande aceleração produzindo seus efeitos pontuais em diferentes lugares. Só que a gente, na época, não sabia isso, não percebia isso, né? A gente percebia como, de uma forma mais fragmentada, problemas que estão acontecendo no Brasil, problemas que estão acontecendo na Europa, em outros lugares. Hoje, a ideia de grande aceleração de antropoceno, ela unifica, né? Cria uma narrativa, ajuda a criar uma narrativa que ajuda a ter uma visão mais holística, uma visão mais integral desse processo todo, né? Que, aliás, é uma coisa que o Lutz buscava muito também. Então, com isso, a gente também pode voltar às origens desse movimento, né? As origens das revoluções industriais, que seria o primeiro momento do antropoceno. Mas depois, com a grande aceleração, eu penso que os ventos das revoluções industriais produziram o furacão da grande aceleração. Então, há uma mudança quantitativa que produz uma mudança qualitativa na relação dos seres humanos com o planeta. E aí a gente tem que ser rigoroso, Denis. Então, essa coisa do rigor histórico, né? Num artigo que eu escrevi chamado O Brasil na História do Antropoceno, que foi publicado em inglês, e agora eu publiquei uma versão, não é uma tradução, é uma versão nova, com dados novos, com reflexões novas, até fazendo um pouco a propaganda desse livro. Esse meu artigo se chama Localizando a História do Antropoceno, o Caso do Brasil. E foi publicado num livro chamado 1000 Nomes de Gaia, que foi organizado por Eduardo Viveiro de Castro, Débora Danowski e Rafael Saldanha, e é fruto de um seminário muito interessante que nós tivemos aqui uns anos atrás, chamado 1000 Nomes de Gaia, com presença muito rica da Isabelle Stenguers, do Bruno Latour, várias pessoas, vários brasileiros, pessoas de fora também participando. Então é um livro super interessante que acabou de ser publicado. E ali tem um artigo que eu coloco assim, a reflexão mais atualizada sobre o antropoceno. Aí, quando a gente faz essa conexão, que você perguntou, entre o mundo colonial e o antropoceno, ela existe de uma maneira geral. Quer dizer, eu vejo assim, a Europa e os Estados Unidos, o mundo do Atlântico Norte, não seria o que eles são hoje sem o colonialismo. O antigo sistema colonial e o imperialismo, né, do século XIX e XX. É claro, até ao nível assim, do pensamento, da visão do cosmopolita, da criação de um saber com pretensão universal, né? Tudo isso também uma expansão da oferta de recursos naturais, né, que o colonialismo produziu, quer dizer, um aumento da oferta de prata, de ouro, não é? De uma série de coisas também, de área de plantações, de plantations, né? E a possibilidade de fazer monoculturas enormes de açúcar, né? De cana-de-açúcar, através de um método que associava escravidão, desflorestamento, monocultivo. Um dos nomes que se dá ao antropoceno é plantation-ceno, né? O antropoceno tem vários nomes, cada um pega um aspecto da questão. E eu gosto esse do plantation-ceno muito importante, porque houve uma revolução na agricultura, no rumo do gigantismo, da monocultura, do consumo cada vez maior de energia na agricultura e com menos gente trabalhando, né? Que de uma certa forma é descendente dessas plantations que começaram a ser criadas, né, nas Américas e nas Ilhas Atlânticas também, e a ideia da commodity, né, de você produzir produtos primários para serem voltados para o mercado internacional, para o mercado externo. Então, tudo isso a gente pode observar. Mas, do ponto de vista assim, de uma conexão direta com a Revolução Industrial, não é tão fácil, não é tão claro na historiografia econômica a gente perceber essa conexão. Por exemplo, entre o
o mundo dos engenhos de açúcar e a Revolução Industrial. Há até autores que dizem que o aprendizado de criar unidades de produção como fábricas, né, os engenhos foram importantes nesse aprendizado europeu. Mas isso é uma coisa de muito longa duração. No sentido mais assim direto, o que a historiografia econômica encontra é a questão do ouro. Realmente, o ouro extraído do Brasil no século XVIII, ele ajudou a financiar a Revolução Industrial inglesa através dos bancos ingleses, né, e de comerciantes que oferiam benefícios, né, daquela exploração do ouro. E depois as plantations continuaram, e, por exemplo, uma coisa que o Brasil fez no mundo da primeira fase do Antropoceno, né, esse mundo da expansão das revoluções industriais, foi inundar o mercado mundial com café barato de péssima qualidade, né? Hoje, estudando melhor todo aquele complexo do Vale do Paraíba, e a gente vê que era um café de péssima qualidade, um café mas em grande quantidade, baixando o preço. Então, ajudou a tornar o café uma bebida não só da elite, mas também do mundo do trabalho, né? Uma bebida de trabalhador. Aliás, aí a gente faz as conexões. É um energético, né? Um energético para aguentar os ritmos de trabalho do mundo urbano industrial. Mas tudo isso pode ser refletido, pode ser discutido, mas o que eu quero dizer é que no artigo eu tomei cuidado para não fazer assim uma relação que eu não pudesse demonstrar. Então, ali, na parte do primeiro momento do Antropoceno, eu explico isso e focalizo mais a questão do ouro. Agora, na parte da grande aceleração, é um instrumento extraordinário para pensar a história do Brasil contemporâneo. Extraordinário. Aliás, eu vejo assim, o conceito de Antropoceno está se difundindo tanto, porque conceitos anteriores que a gente usava, como modernidade, globalização, eles não têm a capacidade de captar essa mutação ambiental que aconteceu, né, na escala da presença humana no planeta. Então, novos conceitos, como Antropoceno, estão ocupando esse vácuo conceitual. Aí, o Brasil, efetivamente, é um país que entra de cabeça na grande aceleração. É impressionante você ver os dados do Brasil em 1950 e em 2000, por exemplo, né? É um país com 30 e poucos % da população vivendo nas cidades, né? É uma população de uns 50 milhões de pessoas. Para a gente ter uma ideia, só na década de 90, os combustíveis fósseis superaram a lenha e o carvão vegetal na matriz energética brasileira. Então, era um país muito pouco industrializado, né? Movido a lenha da Mata Atlântica, principalmente da floresta amazônica. Era orgânico, mas nem tudo que é orgânico é bom, né? Porque era uma população muito oprimida, analfabeta, sem acesso a possibilidade de educação, de melhoria. Eu digo assim, essa população rural. Ao mesmo tempo, as cidades eram menores, eram mais vazias. Então, é comum a gente dizer assim, eu ver observadores, até pessoas velhas, mais velhas, dizerem não tinha tanta miséria nas grandes cidades na década de 50, porque a miséria ainda era muito rural, né? Então, essa mutação toda se deu no Brasil com uma velocidade, com uma agressividade impressionante, né? Em 1978, ainda existia 98% da cobertura da floresta amazônica, né? E em algumas décadas isso se perdeu quase 20%. Então, a agressividade desse processo é uma coisa que os historiadores podem ajudar a entender, né, melhor como ele se formou. Também não é um processo automático, porque às vezes um debate sobre o Antropoceno parece assim, se entra na primeira fase do Antropoceno, se entra na grande aceleração, como se fosse uma coisa automática. E os historiadores mostram que nada é automático, né? Tudo passa por conflitos, disputas, posições, projetos. Então, hoje, por exemplo, uma coisa que eu estou estudando hoje é como é que o Brasil entra na grande aceleração, que forças políticas, que ideias também embasaram, né,
essa entrada. Mas quando o Juscelino Kubitschek falava vamos crescer 50 anos em 5, né, o conceito de antropoceno não estava aí, mas aquilo era a própria grande aceleração, né? Ele estava vocalizando um movimento histórico que estava acontecendo. E outro ponto, só para concluir, que eu acho importante, os historiadores, cientistas sociais, eles também podem mostrar as realidades humanas e ambientais que estão por trás dos grandes números, né? Então, você pega os grandes números, dizem o Brasil produzia 9 milhões de toneladas de ferro, agora produz 400 milhões, né? Então, uma grande aceleração ali entrou com toda a força. Só que por trás disso tem Brumadinho, tem Mariana, tem Carajás, tem comunidades, tem pessoas, tem trabalhadores, tem desflorestamento, tem os impactos diretos e indiretos da mineração, tem contaminação das águas, tem tudo isso que os grandes números não mostram, né? E o debate sobre o antropoceno, em grande parte, são grandes números. Então, os cientistas sociais podem contribuir mostrando a realidade, né, concreta, histórica, geográfica por trás desses números. Muito interessante, né? Porque a gente já estuda aqueles sistemas, vamos dizer assim, na história, né? De uma perspectiva mais política, mais econômica em geral, né? E aí, quando coloca essa variável, essa, né, perspectiva ambiental, como o tema, né, fica ainda mais interessante, mais rico, né? De analisar. Bom, aqui a gente está reorganizando as perguntas, mas a Sara tem uma pergunta sobre o dossiê que você organizou na RBH. Então, você trabalha muito com o tema das florestas, né? Então, principalmente a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, e traz alguns insights bem interessantes na análise conjunta delas, de como esses complexos florestais eles atuam na formação de um território brasileiro, né? E aí no dossiê, além das florestas, aparecem os rios, né? Como esse outro personagem histórico que é muito rico para se pensar a construção de territórios, né? Então, se o professor puder comentar um pouco mais sobre a importância desse tipo de enfoque na história ambiental, que inovações isso traz, e quais ainda podem ser suscitadas, né? A partir dessa construção de territórios, a partir desses personagens históricos da natureza. Uhum. Olha, isso permite fazer um comentário que eu acho relevante. A história ambiental no campo da história, né? no mundo da história, da academia, das publicações, dos departamentos, eu sinto que ela vem ganhando terreno, ela vem ganhando espaço, né? Antes era visto como uma especialidade, assim, um pouco idiosincrática, né? Algumas pessoas interessadas, né, nessa discussão ambiental. Mas em vários departamentos, várias universidades, começaram pessoas, cada vez mais pesquisadores, trabalharem nessa linha da história ambiental, e também novos pesquisadores que foram fazendo, né, os doutorados sob orientação, né, de quem começou esse esforço, e também foram muitos serem professores em vários lugares, né? Então, a história ambiental, é interessante a Revista Brasileira de História pedir um dossiê, né? Eles queriam fazer uma coisa na área de história ambiental, e aí optaram pela ideia dos rios. E aí me convidaram o Rafael Chamboleiron, que é um historiador excelente, lá da Universidade Federal do Pará, que trabalha com a Amazônia, mas também está cada vez mais focalizando essa questão dos rios, das plantas, porque não... E isso é que eu acho o mais importante, que é o comentário mais importante que eu quero fazer. Outras revistas estão fazendo dossiês, a revista Tempo fez um dossiê, várias revistas de história que não... diferentes da ALAC, né, da nossa revista História Ambiental Latino-Americana e Caribenha, estão fazendo dossiês sobre história ambiental, né? Revistas discentes também, eu dei algumas entrevistas para revistas discentes. Eu sinto que está crescendo o interesse. E por que está crescendo o interesse, né? Para mim, o ponto central é que a perspectiva ambiental ela ajuda a ampliar a análise histórica. E quem está com a mente aberta, querendo fazer a melhor análise histórica possível, percebe isso. Não é porque pelos belos olhos das pessoas, dos pesquisadores. É porque está se mostrando na prática, na pesquisa,
que se a gente inclui o mundo biofísico na análise histórica, se iluminam muitos aspectos que, sem a presença do mundo biofísico, a gente não consegue perceber, né? Inclusive temas assim tradicionais, como a conquista da América, o escravismo. Se a gente inclui na análise com força o conhecimento biofísico sem reducionismo, né? Porque eu acho que um dos problemas é que no início as pessoas pensavam que os historiadores ambientais queriam reduzir tudo ao ambiental. E é claro que não é isso, e o Oster, Donald Oster colocou muito bem, né? É ampliar e não reduzir. É continuar considerando o econômico, o social, o cultural, mas trazer o biofísico. E a história ambiental que vem sendo feita, ela é uma história de vários níveis, né? E isso é muito rico. E aí a gente vai mostrando, né, a importância de tudo isso na pesquisa, na investigação, né? Então, por exemplo, quando o Diogo Cabral, que foi me orientando de mestrado, eu acho ele um dos melhores historiadores aí da nova geração, né? Quando ele faz esse estudo importantíssimo sobre as formigas na agricultura, ele mostra por A mais B uma coisa que a documentação mostrava, que as formigas eram fundamentais para entender os movimentos da agricultura no território, para entender os problemas das fazendas, né? Das plantações. Isso, o Warren Gina percebeu isso, né? Ele trata da coisa das formigas no A Ferro e Fogo, mas muitos historiadores falam formigas, mas como é que formigas é um assunto que vai influenciar, né? Entende? É um preconceito que é um preconceito banal, né? Algumas pessoas falam assim, bactérias, como é que bactérias vão influenciar a conquista da América, né? Se você não acha que um choque epidemiológico que provocou uma redução populacional de praticamente 90%, né, da população que existia aqui não é uma coisa fundamental da história, e o que provocou isso? A violência, por certo, mas sem as bactérias, sem os germes, sem o choque epidemiológico, né, sem o sistema imunológico das populações nativas não conhecerem aquelas doenças que os europeus trouxeram nos seus corpos, nos corpos dos seus animais, né, com micro-organismos, não teria nem de longe acontecido uma queda demográfica desse nível, que mudou toda a história dessas regiões que agora são chamadas de Américas, né? E é irônico, porque quem despreza o tema dos micro-organismos, né, agora com a pandemia, né, a gente vê o que o micro-organismo pode fazer. Eu sempre comento assim, que força militar, que força econômica, política era capaz de fazer o que o vírus da Covid-19 fez, né? Fechar países inteiros, fechar o transporte aéreo, né? Então, não é favor nenhum considerar o mundo, as outras espécies, e considerar o mundo biofísico. Se você quer realmente fazer a análise histórica mais ampla possível, isso não é favor nenhum incluir essa dimensão, porque é o mundo onde se vive, é o mundo que está presente 24 horas por dia, né? É o mundo onde a gente está respirando, onde a gente está se movimentando. Então, por isso que eu pensei isso agora, falando sobre o meu colega Rafael Chamboleiron. Então, eu dizia, historiador da Amazônia colonial, cada vez mais trabalhando com plantas, rios, mas se ele é um historiador sério, como é que ele não vai incluir isso com força, né? É claro que aí ajuda também a literatura de história ambiental, ajuda a gente ver como fazer isso. Então, a partir daí, é que a história ambiental, eu acho que ela vai convencer os vários setores da pesquisa histórica, mostrando na prática a riqueza das análises quando a gente inclui o chamado ambiente, né? Ou eu gosto mais de falar o mundo onde se vive, né? Fazer uma história com o mundo e não sem o mundo. Uma história no mundo, com o mundo e não sem o mundo, porque, infelizmente, grande parte da historiografia tenta ser sem o mundo, né? E como é que a gente faz uma história... agora é até irônico você pensar como é que a gente faz uma história sem o mundo, né? Se o tempo todo nós estamos no mundo.
Então, a experiência desse dossiê foi muito boa, trabalhar com a Revista Brasileira de História, e é um dos campos onde a história ambiental mostra como é fundamental, né, para ampliar a análise, você considerar mais o sistema hidrológico, os rios. Agora, não foi só esse dossiê, agora saiu, publicado lá, um dos editores foi meu orientando de doutorado, Wesley Kittle, que agora é professor lá na Federal do Pará, um livro novo sobre os rios na história, super interessante. Eu não estou com o título aqui de cabeça, mas acabou de ser divulgado. E aí a gente... Bom, uma outra coisa interessante também, que vale como comentário, é que como no início eram poucos historiadores ambientais, de uma certa forma ainda são poucos, né? Então, a gente é obrigado a orientar coisas muito diferentes. Então, essa diversidade de temas é uma riqueza, porque durante um tempo na UFRJ eu era o único historiador focado nessas questões do mundo biofísico. Então, qualquer pessoa que chegasse querendo fazer uma tese sobre o mundo urbano, o mundo rural, em qualquer área, pensamento ambiental, políticas ambientais, ou relação com rios, com água, com animais, com insetos, acabava vindo para a minha orientação. E eu aprendi um bocado com isso, né? Você acaba, com os orientandos, você vai aprendendo muito. Agora tem, depois que chegou a minha colega Lisa Cedrez, aí divide um pouquinho. Alguns lugares tem uma pessoa só, outros tem vários, né? A Federal de Santa Catarina tem essa qualidade de ter várias pessoas trabalhando com história ambiental. Então, apesar de eu focar na questão do território, florestas, do pensamento, a gente acaba aprendendo, né? Então, por conta até das orientações, eu tinha lido bastante sobre rios, e não foi uma coisa tão surpreendente para mim trabalhar, né, esse dossiê. Mas foi interessante chamar a atenção isso. Outros dossiês estão sendo feitos. Recentemente, a revista Tempo fez um dossiê muito bom sobre o capitalismo global e a história ambiental, que o professor Leonardo Marques, lá da Federal Fluminense, que trabalha muito bem, um historiador do capitalismo, da formação da escravidão, também cada vez mais trabalhando com história ambiental. Então, são dossiês que vão sendo elaborados, né? Eu vi agora uma chamada sobre plantas, né? Um dossiê sobre plantas. Helenita mesmo, a professora Helenita organizou, né, alguns dossiês, né, sobre outros temas. Enfim, é uma das formas da história ambiental vir chegando com mais força nas revistas tradicionais de história. Pois é, apesar toda essa, digamos, esse apelo e essa, né, felizmente, né, assim, tá cada vez surgindo mais pesquisas, enfim, na nossa área, né, história ambiental. A pergunta que eu queria colocar na sequência é que eu acho que ainda tem uma dificuldade na questão do ensino de história, né? Aí você participou de um texto coletivo, né, sobre ensino de humanidades ambientais na revista Environmental Humanities, né, e esse termo mesmo, né, humanidades ambientais, ele não é assim muito usado no Brasil, pelo menos por enquanto, né, mas tem surgido, aí você citou até o Wesley, né, um dos que tem trazido a discussão de ensino de história, né, e história ambiental. Eu organizei um dossiê justamente nessa área também, enfim, foi 2017, né. Bom, mas aí, né, já pensando na pesquisa, mas também no ensino, né, na tua visão, por que ainda tem tanta dificuldade em inserir a dimensão ambiental nas aulas de história, no ensino básico e superior? Eu acho que eu ainda vejo um pouco de resistência de alguns colegas, por isso que eu estou te colocando. Então, eu acho que o mais importante são os alunos, né? A reação dos alunos, das alunas, né? Porque eu tenho uma experiência. Eu nunca escrevi muito sobre questões de ensino. Esse artigo eu participei por convite de amigos de outros, né, que trabalham nessa questão, e
essa ideia de humanidades ambientais é uma ideia interessante, é uma tentativa de unificar um pouco essa perspectiva das diferentes ciências sociais e humanas na relação com a temática ambiental. É mais um esforço para tornar menos disciplinar, digamos assim, né? Para você ter um diálogo entre diferentes disciplinas das ciências sociais e humanas focadas na questão ambiental. Mas aqui no Brasil não é, porque a própria ideia de humanidades aqui não é tão forte na academia quanto em alguns países, principalmente nos países anglo-saxônicos, né? É bem diferente assim, a ideia de sciences e humanities, né? Tem essa diferença. Mas um ponto que eu acho interessante é o seguinte: eu tenho uma experiência que eu acabei desenvolvendo por conta própria, mas que para mim foi muito rica. Desde 1997 eu comecei a fazer isso. Eu vim montando um curso chamado História Ambiental Global. Eu chamava mais História Ecológica Global, agora estou chamando de História Ambiental Global, que é um curso que vem do Big Bang, a crise da civilização industrial, né? Então, em 12 horas, 16 horas de curso, né? Eu vim juntando materiais de diferentes fontes. Depois isso se tornou uma coisa... Outras pessoas tiveram a mesma ideia, e algumas com enorme sucesso editorial, né? Isso chama Big History, às vezes, ou você vê o sucesso do Sapiens, né? Ou do Harari, ou o sucesso dos livros do Jerry Diamond, né? Ele faz mais ou menos isso. E eu vim fazendo um pouco essa experiência de Big History, então, vendo assim a história cósmica, a história geológica da Terra dentro da história do cosmos, a história biológica da Terra, quando a vida surge aqui no planeta e se expande, e a história humana, né, dentro da história biológica. Então, e cada vez, na primeira vez que eu dei esse curso, foi no Uruguai, foi em Montevidéu, no Instituto de Ecologia Social que tinha lá, e foi assim a semana toda, de tarde, de manhã e de tarde, né? Depois eu vi que dava para você ir chegando no essencial, e no mais importante, agora eu trabalho isso em 12 horas, ou de preferência em 16 horas. Então são, assim, às vezes uma manhã, uma noite, uma manhã, uma tarde, ou 4 noites, sabe? E eu já perdi a conta das vezes que eu dei esse curso para fora da universidade, nos mais diferentes contextos, assim, para seringueiros em Rondônia ou para atrizes globais e jornalistas do Sistema Globo, né? E em diferentes contextos, assim, grupos de pessoas interessadas, empresários, profissionais liberais, diferentes contextos, né? E eu sempre ouço a mesma coisa. Se na escola eu tivesse aprendido, assim, essa perspectiva, né? De ver o planeta, de ver a natureza, ver o ser humano, as conexões, teria sido tão melhor do que o que eu aprendi de história, geografia, biologia, né? Juntando conhecimentos de várias áreas. Então, eu penso que isso tem um potencial no ensino básico extraordinário, né? Algumas poucas experiências que eu já vi com alunos do ensino básico, o resultado é ótimo, né? Os alunos ficam muito encantados com essa perspectiva da história ambiental. E no curso superior, também. Eu sempre dou Brasil 2, né? História do Brasil no século XIX, que é a minha especialidade. Eu não faço um curso de história ambiental, né? O Brasil 2, eu procuro usar a historiografia, a melhor historiografia que eu encontro sobre a economia, a cultura, a política, né, do Brasil no século XIX. Mas eu introduzo elementos, claro, da história ambiental e, principalmente, pensar a história a partir do território, que é como eu gosto hoje de fazer história ambiental, pensar a partir do território. E o resultado é muito bom. Eu acho assim, os alunos... uma das coisas que mais atraem eles quando eles descobrem essa dimensão, a leitura do Warren Dean e outros, né? Então, essa coisa assim de colegas gostarem ou não gostarem, faz parte da história do conhecimento, né? Coisas novas, às vezes, geram
as pessoas não conhecem bem, às vezes tem preconceito. E quando a pessoa tem preconceito, é muito difícil você convencer. Eu quero dialogar mais com quem tem a mente aberta, com quem tem a perspectiva aberta, né? E se me trouxer alguma coisa nova, eu quero saber o que é isso, né? E então eu acho que a solução é focar no ensino mesmo, nas pesquisas, nas publicações, porque aí a coisa vai acontecendo. Naturalmente, você vai se percebendo que esse enfoque ele é bom para ensino e é bom para a história. Nos Estados Unidos, eu acho que a história ambiental se desenvolveu muito. Eu vejo lá que no ensino básico, eles estão usando muito história ambiental. Nos livros, texto assim, de história dos Estados Unidos, a história ambiental tá bem presente, né? E aí eu conheço professores, historiadores, por exemplo, que não são historiadores ambientais, nem ficam lendo muito história ambiental, mas quando dão aula de história da América, aí usam Crosby, usam toda essa perspectiva do choque epidemiológico, porque eles percebem que isso é uma coisa que não pode faltar na compreensão, né, da história das Américas. Então, eu acho que é na prática que essas coisas se resolvem, mais do que a gente ficar preocupado se alguém acha que não tem sentido, ou se vale a pena, é melhor a gente fazer o nosso trabalho, e o resultado aparece mais tarde. A minha pergunta, professor, é referente à tua experiência aí com a história ambiental do exterior. Você esteve presente no Rachel Carson Center por um período, também fez pós-doc em Oxford e sempre está aí dialogando com pesquisadores de outros países. Então, comparando a história ambiental que é feita aqui no Brasil com a de outros locais, o que você percebe que nós temos de específico aqui, na nossa historiografia ambiental brasileira? Esse diálogo internacional, ele é riquíssimo, né? E comigo, ele veio acontecendo desde cedo, porque através do Warren Dean, né, eu já comecei a ter um pouco esse diálogo. E depois, a experiência fora tem sido muito rica, realmente. Eu tive a oportunidade, seja assim, cada vez mais pela academia, mas também na época que eu trabalhei na Greenpeace, né, de dar palestras, dar cursos, ou participar de trabalhos de campo em uns 40 países, né? Então, é uma coisa de uma riqueza muito grande. E uma coisa que salta aos olhos lá fora é o interesse pelo Brasil, né? Porque esse interesse pelo Brasil, ele pode ser maior ou menor, dependendo da temática. Tem temas onde o Brasil é mais um país, né? É interessante saber naquela dimensão que aconteceu no Brasil, mas não é crucial. Na discussão ambiental, o Brasil é uma potência ambiental, pelo tamanho do território, né? Pela Amazônia, pela riqueza dos biomas, é um território muito grande que tem uma dimensão ecosférica, né? Ele afeta o sistema Terra. E a nossa história é uma história muito cheia de contradições, de singularidades, né? É uma história... Realmente, eu gosto muito daquela frase do Tom Jobim: o Brasil não é para principiantes, né? E não é mesmo. Assim, todas as histórias dos países não são para principiantes, mas o Brasil se supera algumas vezes, né? A história da vinda da corte para cá é uma coisa totalmente surpreendente, né? A independência ser feita com o herdeiro da coroa, da metrópole, e uma série de outras coisas, né? A história territorial do Brasil é muito instrutiva. Esse fato de que até poucas décadas atrás o Cerrado e a Amazônia estavam um pouco modificados, faz com que a gente possa estudar um processo assim de expansão agressiva, de conquista territorial recente, né, com documentação recente, com muitas fotos, com gravações, muito mais material do que você pegar, por exemplo, a expansão para o Velho Oeste nos Estados Unidos, né, antes desses meios técnicos todos. Então, a gente fica até meio mal acostumado ao nível internacional, porque o interesse pelo Brasil, em termos todos os aspectos do ambiente e da história ambiental, é
é muito grande, né? Agora, a qualidade do trabalho que a gente faz aqui, eu acho muito boa, comparando com o que eu vejo, né? Lá fora. E isso é reconhecido. Quando tem a oportunidade da gente, pesquisadores brasileiros, apresentarem fora, a qualidade do trabalho é reconhecida. E não só a qualidade, mas também a institucionalidade, né? Tem uma série de coisas que vieram acontecendo no Brasil, que vieram... Porque uma coisa que... Isso aí não sou eu que estou falando, porque seria suspeito, mas eu ouço isso de pesquisadores estrangeiros, né, que vêm aqui. Eles sentem muita criatividade na cultura brasileira, na academia brasileira. Criatividade, assim, né? Eu já ouvi um grande pensador alemão, norte-americano, dizer que numa aula que ele dá no Brasil, ele às vezes ouve mais insights, né, coisas interessantes que os alunos falam, do que o ano todo nos países que ele dava aula. Mas ele também faz uma crítica. Ele diz assim, em compensação, quando na Alemanha alguém tem um insight, pega essa ideia e leva às últimas consequências. E aqui, às vezes, as pessoas são criativas, falam, têm grandes sacações, mas não suam. Assim, é mais inspiração do que transpiração, né? Não vão lá para desenvolver, para fundamentar, para os arquivos. Então, essa criatividade que a gente tem no Brasil, mesmo com todos os problemas que nós temos, às vezes coisas que a gente não gosta, e que às vezes que a gente reclama, quando você vai mostrar isso internacionalmente, estou falando em termos de academia, os colegas ficam impressionados, falam, nossa, o Lattes, que ideia genial, né? Você unificar os currículos e a pessoa fazer o seu próprio currículo e se responsabilizar por ele, e o Cielo também, né? Essa ideia assim de colocar o conhecimento dos periódicos gratuitamente na rede, né? Isso é um problema que me incomodava muito na Inglaterra, né? A experiência lá em Oxford, o saber ainda é muito propriedade privada, saber, as revistas são propriedades privadas, né? Então, isso, eu acho que aí a gente deu aqui um salto da rã, um pulo da rã e inovamos. Então, é difícil responder essa pergunta, tá? Mas eu diria assim, a qualidade do que a gente faz é boa, é reconhecida. Tem o problema da língua, né? Tem o problema da língua, que é uma limitação para a expansão do que a gente produz aqui no mundo, que a gente não tem outro jeito senão trabalhar em inglês mesmo, né? Aprender melhor possível. Eu tenho visto muitos seminários. Eu participei de uma escola de verão para historiadores, estudantes de pós-graduação de História na China, na Universidade de Pequim, e é em inglês, né? Não tem jeito. A gente vai fazer que outra alternativa? Alguma língua tem que ser usada, e o inglês está se tornando realmente a língua franca. Agora, também a gente tem muito que aprender, obviamente, né? A qualidade, o tempo de trabalho, né, que você tem com história ambiental nos Estados Unidos, na Europa, agora na Ásia, é extraordinário, né? Não tem superioridades ou inferioridades. Aliás, o conhecimento está ficando cada vez mais global nesse sentido. Esse é um lado positivo da grande aceleração e da globalização, né? Porque antigamente a gente falava muito, nossa, aquelas bibliotecas espantosas que tem, né? Por exemplo, na Universidade de Oxford, nós nunca vamos ter uma coisa assim. Então, a nossa pesquisa fica muito prejudicada. Mas está ficando tudo online, né? Com o tempo está ficando tudo online. Até as coisas de história antiga, né? Documentos de história antiga, de história medieval. Essa revolução dos meios técnicos, né? Da difusão do conhecimento, que fazem com que cada vez seja mais difícil também você ter a propriedade privada desse conhecimento, né? Porque tudo bem, revistas querem cobrar pelos artigos, e as pessoas vão para a rede e encontram tudo de graça, né?
Isso é uma coisa... Realmente, vocês que são mais jovens, vocês não sabem como isso é importante, porque quando, né, o pessoal da minha geração, assim, a gente tinha que ir lá para as fichinhas das bibliotecas, né, ficar ali fuçando, e às vezes eu viajo para fora e trago um livro na minha turma, né, e falo, olha só, um livro novo que saiu, que genial. Aí no mesmo dia o pessoal já está com o livro, né, já encontra os livros aí nessas redes. Eu adoro isso, que eu acho que o conhecimento tem que ser mesmo livre, né, gratuito. O conhecimento é um bem comum da humanidade, né? Então, né, a gente está fazendo sempre, né, uma surpresinha para os entrevistados. Então, a gente convidou, né, uma pessoa para falar sobre como você inspira, né, a história ambiental que essa pessoa faz. Tá, né? Eu vou colocar o vídeo, no caso, então, da professora Lise Cedrez. Esse convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre José Augusto Pádua, a influência que tem na historiografia ambiental brasileira e na minha carreira em especial. E é muito grande, nos dois. Eu conheci José Augusto quando eu estava fazendo a graduação. E nessa época, algumas décadas atrás, ninguém falava de história ambiental. Havia até um certo ranço, assim, de que esse pessoal que leva a natureza muito a sério, são deterministas geográficos. A última coisa que você queria ser chamado era de determinista geográfico. A natureza define o mundo, era bem ruim. E aí eu assisti algumas aulas do José Augusto Pádua na PUC do Rio de Janeiro. E ele falava com aquele jeito calmo sobre esse mundo da natureza, esse mundo de interação, né? Na época ele estava lendo algumas coisas que não tinha sido ainda publicado, mas de Warren Dean, mas ele já tinha conhecido, estava participando e estava trazendo algumas dessas discussões para as aulas. Eu tinha lido um outro livrinho dele que teve uma influência incrível, chamado O que é Ecologia, da coleção Primeiros Passos. Acho que a gente não tem ideia, às vezes, do alcance desse livrinho muito jovem, de um José Augusto muito jovem, na formação de uma enorme geração, não só de historiadores ambientais, mas de ecologistas brasileiros. O tempo foi passando, eu comecei a me envolver com o meio ambiente muito na época da Rio 92 e quando, por uma série de razões, eu fui trabalhar com José Augusto no Greenpeace. Ele era, então, ele tinha feito uma daquelas coisas invejáveis de juntar academia e ativismo. Então, eu trabalhei com José Augusto por 2 anos na Greenpeace e ele me deu um incentivo enorme de voltar a estudar, voltar à academia e discutir coisas sobre o meio ambiente. Foi um pouco nesse impulso que eu fui para os Estados Unidos e fui trabalhar com John Opie e fiz meu mestrado e posteriormente doutorado. Se alguém conhecia alguma coisa de história ambiental brasileira, além do trabalho dos brasilianistas, como Warren Dean, no trabalho sobre a borracha, Barbara Winstein e o Al Crosby, por exemplo, era o trabalho de José Augusto Pádua, um trabalho incrível que juntava história intelectual, que juntava história ambiental e algumas discussões muito legais sobre o que significa um pensamento ecológico no século 17 e 18. Essas vozes vivas, preocupantes para frente. Nos congressos que eu ia, as pessoas perguntavam sobre José Augusto Pádua e José Augusto Drummond. A gente brincava que para ser historiador ambiental no Brasil nos anos 80, 90, você tinha que se chamar José Augusto. Mas o José Augusto Pádua tinha aquele trabalho, especialmente sobre José Bonifácio, que foi muito importante, foi apresentou em alguns congressos, e as pessoas ficavam entusiasmadíssimas, queriam fazer grandes comparações com o Thomas Jefferson, e
E eu dizia com o maior orgulho, não, foi meu professor. Mas alguns conceitos do Zé Augusto estão presentes aí, mesmo nos trabalhos sobre história ambiental urbana. Conceitos como território, conceitos como mundo biofísico e a forma como as pessoas pensam o mundo biofísico e o transformam ao seu redor é válida tanto para os fazendeiros de café do Vale do Paraíba, como é válida para comunidades vulneráveis como o Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro. Eu acho que esses conceitos, eles permanecem. Lógico, quem leu as bases teóricas da história ambiental sabe que é um pensamento muito mais sofisticado do que isso. Mas eu acho que aqueles conceitos que a gente encontra lá na frente, naquele trabalho bem jovem, de José Augusto muito jovem, eles marcaram gerações. E é uma coisa que eu ainda permaneço em diálogo e em permanente aprendizado. Então, muito obrigada por essa oportunidade de falar sobre o José Augusto, sobre o trabalho dele, o Pádua, né? E muito obrigada, Pádua. Quer fazer algum comentário? Uma surpresa muito boa, né? Muito boa mesmo, uma pessoa muito próxima de mim, minha irmã, minha amiga, ex-aluna, né? Mas na época eu era quase tão jovem quanto os alunos, né? Naquela época, na década de 80, quase ninguém tinha pós-graduação, então a gente os melhores alunos acabavam começando logo a dar aula, né? E depois essa trajetória muito boa com a Lise, assim, que é uma trajetória de troca intelectual, mais de amizade, né? De fraternidade mesmo, né? A gente trabalha junto de uma forma muito, muito cooperativa, assim. E quando ela chegou, depois dos Estados Unidos e voltou para o Brasil, foi muito bom para nós lá na UFRJ e para mim especialmente, porque eu era o único que trabalhava nessa área de história ambiental. Então, eu tinha lá o laboratório e não só ela chegou com uma formação muito sólida, né, e trazendo autores novos e coisas muito interessantes, mas uma vez eu brinquei com um colega fora do Brasil, dizendo que tinha sido muito importante, porque 1 mais 1 é mais que 2, 1 mais 1 já é uma equipe. Você tem 2 pessoas, você tem uma equipe. E também uma pessoa tão dinâmica que, então, para organizar um monte de coisas, seminários e o nosso laboratório de História e Natureza, foi até engraçado que esse colega falou, não, aqui no meu país 1 mais 1 são 2 brigando. E 1 mais 1 são 3 brigando, né? Então, esse ranço, às vezes, da academia, assim, de brigas e vaidades, a gente realmente não tem. A gente trabalha... E eu também, pessoalmente, não quero ter isso, porque eu não quero que a academia seja um espaço de aborrecimento, mas sim um espaço de alegria, de criação, de formação, né? Não só da gente, mas das pessoas que estão estudando com a gente. Então, foi muito, muito tocante ouvir o depoimento dela e ela chama atenção para esse livrinho chamado Que é Ecologia, que eu escrevi, que foi publicado em 1984, realmente. Eu era bem jovem. Adoro ele também, adoro. Eu reli ele há uns anos atrás e ainda concordo com boa parte, né, do que ele fala, né? Claro que hoje em dia eu sei muito mais coisas e tenho uma visão um pouco diferente de algumas coisas, mas esse livro ele vendeu mais de 100 mil exemplares. Nossa. Segundo contas que a gente fez aí, inclusive se for considerar coleções e muitas edições. Se fosse num país que leva a sério o direito autoral, a gente tinha ficado até rico com esse livro. Mas é claro que o objetivo não era esse. E foi uma coisa muito interessante. Na época, a editora Brasiliense estava muito em voga, estava produzindo muita coisa boa, e criou essa coleção, Primeiros Passos, né, que teve um impacto grande. E eles... nós éramos jovens, eu e o Antônio Lago, e a gente escreveu para ele, queremos fazer um livro. Ele falou, olha, eu já tentei algumas
experiências aqui de escrever o que é ecologia e não gostei do resultado. Se vocês quiserem mostrar para mim o que vocês fazem, aí a gente fez, e ele teve uma abertura muito grande, né? Porque o Antônio Lago nunca foi professor, sempre foi para uma linha mais de agricultura, de agroecologia, né? E eu depois virei professor, mas na época eu estava começando mesmo a dar aula. Então, a Brasiliense teve uma abertura boa. Mas esse enfoque que a gente adotou, isso que a Lise falou é interessante. Eu ouço muita gente que leu esse livro. Eu conheço pessoas que usam até hoje em sala de aula. Aí, somando todas as edições e mais umas coleções que eles fazem, aí eu já ouvi esse cálculo que há tempos atrás já tinha passado de 100 mil exemplares. Isso dá um prazer muito grande, né? Não pelo número em si, mas por ter chegado lá em um monte de gente, e isso que ela falou, ter ajudado a trazer uma visão mais ampla da ecologia, uma satisfação grande ter podido fazer isso, né? Com certeza. Bom, então a última pergunta mesmo agora, né, seria, né, se você quiser colocar a sua opinião um pouco, né, de como você vê a questão ambiental hoje, né, se você é mais otimista ou pessimista, né, em relação às mudanças climáticas, aquecimento global, né, justamente porque você já tem uma trajetória também, né, como ativista, né, como que a gente poderia colocar então o papel da história ambiental nesse contexto aí de antropoceno, né, plantationoceno, enfim. Olha, eu costumo... eu me sinto uma pessoa otimista no geral, assim, né? Às vezes até excessivamente otimista, faz parte da minha natureza, né? Eu gosto dessa frase, sempre repito essa frase que eu li como alguém escreveu numa parede em maio de 68 na França, dizendo: sejamos otimistas, deixemos o pessimismo para dias melhores, né? Eu sempre adorei essa frase, realmente, essa ideia, né, deixar o pessimismo para dias melhores. No momento que a gente está vivendo, o pessimismo, ele tira uma energia, né, que a gente possa ter de construir alguma coisa melhor. Agora, dito isso, não é fácil manter o otimismo, principalmente no Brasil, né? O retrocesso que a gente viveu é espantoso, assustador. Eu não podia imaginar que isso aconteceria, porque eu, trabalhando com florestas e Amazônia, desde a década de 70, eu vi avanços, né, que estavam me impressionando muito entre 2004 e 2012, uma queda de 83% no desmatamento anual, e também usando novas tecnologias que traziam novas perspectivas e muita vontade política, porque sem isso é impossível. E ver o retrocesso e o recrudescimento do desflorestamento da Amazônia é uma coisa muito dolorosa, né? Agora, quando a gente estuda a história na longa duração, a gente vê que esses processos acontecem até piores, né? Recrudescimentos e retrocessos ou situações que ainda mais dramáticas. Você vê toda aquela intelectualidade alemã, né? Eu penso muito nisso, aquela riqueza de artistas, intelectuais, de repente verem o nazismo ascendendo, né? Então, até essa onda nova de extrema-direita que a gente está vivendo no mundo, a gente tem que dar uma resposta ao negacionismo e a todos esses pontos, mas naquele momento foi mais doloroso ainda, né? Tinha esse componente assim de paramilitar e de genocídio explícito contra grupos, né, como os judeus. Então, olhando para o passado, a gente não vê uma realidade consoladora, né? Então, isso talvez ajude a colocar as coisas que a gente está vendo no presente numa perspectiva mais ampla. Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando para um mundo melhor. Isso, sem dúvida, não vejo como viver de uma outra maneira, né? Algumas coisas avançaram muito. O conhecimento avançou muito, né? O conhecimento que a gente tem hoje do sistema Terra, do mundo biofísico, do planeta, o conhecimento também estatístico sobre o que acontece nas várias regiões e planetas e regiões e países é extraordinário. Então, nessa área,
também a área da pesquisa, da ciência, da academia foi onde a perspectiva ecológica mais avançou, né? E eu acho que resistências políticas que a gente via no passado, elas vêm sendo superadas, e hoje muitas correntes políticas da direita à esquerda, mas não essa extrema-direita antiambientalista e negacionista, né? Mas tem muitos setores conservadores lá na Europa, por exemplo, que têm uma visão forte do ambientalismo. E eu sou uma mistura de otimismo da vontade e pessimismo da razão no momento, né? Mudanças estruturais, mudanças na visão de mundo, a gente tem que continuar trabalhando para que essas mudanças aconteçam, mas tem muitos sinais positivos e muitos negativos, assim, maior o número de sinais negativos do que positivos, né? A dificuldade de se avançar em coisas, às vezes, básicas. Coisas básicas, né? Você vê, para dar um exemplo pontual, a Prefeitura de São Paulo, quando o prefeito era o Fernando Haddad, diminuiu a velocidade dos automóveis, né, ali naquelas marginais para, se eu não me engano, 40 quilômetros, que é uma medida básica, assim, para melhorar a performance, o sistema ambiental das cidades. Na verdade, as pessoas iam mais rápido, porque nessa velocidade o trânsito flui, a poluição é menor. Aí você vê aquela resistência a mudança, né? E novamente, esse individualismo. Não, eu quero ter o prazer de poder andar a 100 km por hora, sendo que na cidade não se anda a 100 km por hora, né? E isso gera mais engarrafamento do que fluidez. E em muitas coisas você vê o egoísmo, a falta de visão, o atraso. E então não é fácil. Agora, eu acho que temos que continuar sempre. E eu acho que uma coisa que vai acontecer no curto prazo são mudanças tecnológicas. Eu acho que vem por aí mudanças tecnológicas surpreendentes no curto prazo, porque todos os setores, inclusive os setores mais dominantes da economia mundial, eles percebem o que está acontecendo. Eles não são totalmente cegos. Eles querem defender os seus interesses, mas eles percebem que a situação da crise ambiental global é uma realidade. E eu vejo, o que eu estou observando é que eles vão investir muito em tecnologia, em mudança, tentar uma saída tecnológica, que pode aliviar alguns aspectos, né, do problema. Por exemplo, encontrar alternativas tecnológicas ao uso dos combustíveis fósseis. Isso, com toda essa máquina de produção científica que se montou, não é tão difícil. Agora, a gente tem que ter consciência que, mesmo que algumas dessas mudanças tecnológicas sejam positivas, elas não vão resolver o problema, né? É preciso uma mudança na visão de mundo, na mentalidade geral, no que se espera da sociedade, o que se quer da vida, né? Da vida individual e coletiva, e também mudanças mais estruturais. Mas tudo é um processo, a gente aprende na história, tudo é um processo, né? E a gente não tem controle sobre os resultados desse processo. Então, de qualquer maneira, é melhor deixar o pessimismo para dias melhores, porque na situação crítica que a gente vive hoje, o pessimismo pode ser uma paralisia e diminuir a energia que a gente tem que ter para lutar, para trabalhar, por um mundo melhor. E um mundo melhor tem que ser sustentável, né? Não se pode mais imaginar um mundo melhor que não seja sustentável. Isso é uma coisa que eu acho que o trabalho do movimento ambientalista, dos pensadores, da ciência, convenceu grande parte dos setores políticos disso. Mas outros ainda não estão nada convencidos, pelo contrário, né? Sempre vai ter, né, esses embates, né? Enfim, eu acho que, como educadores, principalmente nós, né, não podemos perder a esperança nunca, né? Uhum. Acho que uma visão, assim como você coloca. Acontecem coisas surpreendentes, né? Sim, justamente, né? A gente olhando na longa duração, né? São vários movimentos, nunca é só uma força, né? Agindo. Para bem ou para mal, né? Essas surpreendentes. Sim. Bom,
já encaminhando então para o final, né? Eu peço mais uma vez, né, quem estiver assistindo, quem quiser deixar algum comentário, né, deixe nos comentários, porque é uma gravação, né, não é uma live. Também, né, que se inscreva no canal para nos ajudar e continuar, né, assistindo, assistam os vídeos que a gente já tem. E no final, então, agora, se Sara e Denis quiserem só colocar alguma mensagem final, um comentário. Só agradecer por todo mundo que está assistindo, agradecer especialmente a presença do professor, é sempre uma aula ouvir esses pesquisadores falando, e é sempre muito feliz, assim, muito inspirada. Eu também gostaria de agradecer a todos que acompanharam, agradecer ao professor Pádua pela troca de experiências, pela aula, mas por essa conversa bastante agradável aqui, que a gente pôde aprender muito, né? E com certeza as pessoas compartilham também dessa minha visão aqui, de que foi muito enriquecedor esse momento. Eu também agradeço, né, todo mundo que está assistindo, e agradeço muito o professor Pádua, porque, né, para mim, a minha trajetória de historiadora ambiental é uma referência importantíssima. Eu acho que, né, quase nunca tem um texto meu que eu não cito. Cito praticamente, eu acho que em todos, até vou fazer esse levantamento, porque é impossível, né, incontornável, no caso, né, estudando ainda mais essa questão das ideias, né, sobre ambiente no Brasil, sobre natureza, enfim, né, Nutzenberger e Hessler, enfim, qualquer né, pessoa que a gente vai estudar, né, vai ter que vai ter que ler, né, os textos do professor Pádua, enfim, então agradeço demais, né, muito honrada mesmo, né, de ter aceitado e ter nos brindado com essa entrevista maravilhosa, e concordo com a Sara Denis, né, foi uma aula aqui para nós. Muito obrigada, professor. Obrigado, eu que agradeço. Então, né, gente, obrigada, e então finalizamos aqui. Até a próxima entrevista do Minha História Ambiental. Tchau, Obrigado. tchau.